Sejam bem-vindos a Qual é o Pareto em Distúrbios Hidroeletrolíticos na prova da ANRIGS, na Associação Médica do Rio Grande do Sul. Hoje eu não vou te ensinar somente conteúdo de distúrbio hidroeletrolítico, não, sódio, cálcio, potássio, mas também alguns conceitos importantes sobre metodologia de estudos, que você vai poder utilizar tanto na preparação para a prova da ANRIGS, quanto na preparação para várias outras instituições. E aí, preparados? Para que você entenda a importância desse tema, distúrbios hidroeletrolíticos têm uma incidência considerada alta aqui na JJ Mentoria. Lembrando que a gente divide entre incidência moderada, alta e muito alta, de acordo com a incidência nas últimas provas dos 5 anos. Então, se a gente olhar aqui especificamente sobre distúrbio hidroeletrolítico, potássio, sódio, cálcio mais especificamente, a gente tem uma incidência de 0,36% nos últimos 5 anos. Isso significa que se você fizer 1000 questões, tá? Em teoria, você provavelmente não vai fazer 1000 questões, mas você encontraria entre 3 e 4 questões sobre esse tema. Ah, Barreto, não parece muita coisa. Mas na verdade é considerado alto comparativamente com os outros temas, mas se você vai fazer prova na ANRIGS, essa incidência triplica. Triplica mesmo. É 1% de incidência. Isso significa que a cada prova da ANRIGS que você faz, uma questão é distúrbio hidroeletrolítico. Claro, estatisticamente. É evidente. Tem questões que às vezes aparecem duas. Vocês vão ver que teve questão aqui que eu vou mostrar pra vocês que na mesma prova apareceram 2 questões de distúrbio hidroeletrolítico. Outras instituições, por exemplo, em São Paulo. SUS São Paulo é uma incidência de 0,9%. FAMERP, 0,63%. E USP Ribeirão Preto, 0,46%. É importante que vocês saibam também que geralmente esse assunto tem um nível de dificuldade alto, mais especificamente dentro da nossa plataforma, de 96%. Isso significa que se tivéssemos somente 100 temas na residência, esse aqui seria mais difícil que todos os outros 96, deixando apenas 4 temas com um nível de dificuldade mais complicado do que esse. E vocês vão ver como que isso se aplica, por exemplo, na prova da ANRIGS, que é uma prova que tem questões fáceis e tem questões difíceis. Mas calma, que eu te disse que eu ia te mostrar a metodologia de estudos. Ao longo dessas questões eu vou te mostrando como que a gente usa, como que a gente presta atenção em questões que são fáceis, médias e difíceis, para que a gente consiga ter um estudo otimizado. Primeira questão, ANRIGS de 2020. Homem, 27 anos, inclusive minha idade, na verdade daqui a pouco eu vou fazer 27 anos, dia 14 de junho, internado na UTI por quadro de choque séptico secundário à pneumonia grave. Evoluiu com necessidade de ventilação mecânica e doses altas de vasopressor, por exemplo, noradrenalina, além de piora progressiva da função renal. Me parece então que é um paciente que está com uma infecção do trato respiratório grave. Está desenvolvendo um choque séptico, está desenvolvendo uma sepse realmente com sinais de disfunção orgânica. Então esse paciente, um desses sinais foi, por exemplo, insuficiência ventilatória, estava fazendo ventilação mecânica. E outro sinal de disfunção orgânica é justamente essa lesão renal aguda. E que o enunciado diz o seguinte, exames laboratoriais de controle evidenciaram, entre outras alterações, hipercalemia. E essa hipercalemia é justamente um dos achados mais comuns quando a gente tem uma LRA, uma lesão renal aguda. Entre as alternativas abaixo, a que não reduz os níveis séricos de potássio Na verdade, ele contou uma historinha só para exemplificar, contextualizar. Porque o que ele pergunta é, gente, tem várias formas de você tratar a hipercalemia. E existem mesmo, várias formas. Só que tem alguma dela que não reduz o nível sérico de potássio. Então tem tratamento para hipercalemia que não reduz o nível sérico de potássio. Que tratamento meia bomba, né? Mais ou menos. Vamos ver essas alternativas. A. Poliestireno sulfonato de cálcio por via retal. B. Diurético de alça, furosemida, por exemplo. C. Gluconato de cálcio. E D. Salbutamol por via inalatória. E aí? Qual que é a alternativa que não altera os níveis séricos de potássio, pessoal? Vamos começar a nossa discussão. Como que a gente trata a hipercalemia? Os níveis séricos aumentaram. Tem muito potássio no sangue. O potássio, ele pode ser, claro, expelido do corpo. A gente pode botar ele para fora. Qualquer coisa que você coloca para fora do corpo, você diminui o nível sérico. Só que o potássio também tem uma característica, uma peculiaridade, é que a concentração dele intracelular é muito maior do que extra. 98%, 99% está dentro da célula, principalmente músculo.
Então a gente pode também optar por tirar do intravascular sem expelir do corpo, colocando para dentro das células. Por isso tem essas duas formas de diminuir os níveis séricos. Tirando do corpo. Como que tira do corpo, Barreto? Primeira estratégia, poliestireno sulfonato de cálcio. Sorcal é uma resina de troca. Você usa uma resina, o paciente bebe, toma, e essa resina dentro do trato gastrointestinal, intestino grosso mais especificamente, faz uma troca do cálcio com o potássio. E esse potássio sai pelas fezes. Tá? Essa é a primeira forma. Você pode também tentar expelir do corpo através do sistema urinário. Uso de diuréticos, por exemplo. Tem alguns diuréticos, por exemplo, diurético de alça, furosemida, que aumenta a concentração intraluminar de cálcio. Não permite que ele seja tão reabsorvido assim. Então ele acaba sendo excretado, perde bastante potássio. Potássio e cálcio, na verdade. Desculpa, eu falei cálcio, estava querendo dizer potássio. Então perde bastante potássio. Tudo bem, mas assim eu estou tirando pelas fezes e estou tirando também pela urina. Tem outra forma? Tem, com a diálise. Inclusive, a hemodiálise ela é tão efetiva na retirada de potássio de dentro do nosso corpo que um efeito colateral muito comum da hemodiálise é justamente a hipocalemia. Então você tem essas três estratégias, é claro, você não vai utilizar elas sempre, em qualquer situação. Eu, inclusive, estou fazendo aqui uma revisão bem destrinchada sobre o tratamento da hipercalemia, porque é um dos CCQs mais importantes quando a gente fala de distúrbio eletrolítico, mais especificamente do potássio, tá bom? Então por isso que eu estou fazendo essa revisão, que realmente cai bastante. A outra estratégia é quando a gente tenta não tirar o potássio de dentro do corpo, mas colocar ele dentro das nossas células. E isso a gente consegue fazer com diversas estratégias. Por exemplo, um paciente diabético que usa insulina, né, ele faz insulinoterapia e por algum motivo, sei lá, ele se queimou, ou ele teve uma infecção do trato respiratório, uma pneumonia, ou ele desidratou, ou parou de utilizar a insulina por algum motivo, viajou e esqueceu de usar. Esse cara pode desenvolver uma complicação chamada cetoacidose. E na cetoacidose, o grande problema é que o paciente começa a desenvolver, a produzir energia através de lipídio, através de proteína. E essa descarga metabólica aqui gera toxinas, como por exemplo, corpos cetônicos, que são ácidos. Esse é um tipo de paciente que a gente não quer que ele produza energia através de proteína e lipídio, a gente quer que ele produza a partir de glicídio. E aí o que a gente faz? Insulina endovenosa. Faz insulina nesse cara. E aí o que acontece? Entra glicose para dentro da célula, mas entra também o quê? Potássio. Entra potássio. E se entra potássio, esse paciente faz uma hipocalemia. Pode fazer mesmo. A gente se preocupa com isso na cetoacidose. E é como se fosse quase um efeito colateral conhecido. Tanto que se tem um paciente com cetoacidose com potássio de 4, eu já começo a repor. Ué, Barreto, mas o potássio vai de 3,5 a 5,5. Por que você vai repor? Porque eu sei que a insulina vai baixar. Não é um efeito colateral, é um efeito que acontece já. Então aqui eu uso para tratar também. Tem hipercalemia, eu posso fazer glicoinsulinoterapia. Não vou fazer só insulinoterapia, senão o paciente faz hipoglicemia, né? Lembrar que isso aqui não é um cetoacidose, não é uma pessoa com cetoacidose. Não tem hiperglicemia aqui. Posso utilizar outra estratégia para fazer esse shift intracelular? Posso. Beta-agonista, por exemplo. Medicamentos utilizados na asma, como por exemplo o salbutamol. Como é que ele faz isso? Uma das hipóteses é que ele estimula uma proteína transportadora chamada de sódio-potássio ATPase. Sódio para fora, potássio para dentro, em fluxo. Por que a gente gostaria de fazer em glicoinsulina, salbutamol, comparado, por exemplo, com resina de troca? É porque essas estratégias de influxo são mais rápidas. Então, quando eu estou com um paciente que eu quero baixar rapidamente, eu preciso desse shift, sabe? Só que tem uma estratégia que é por shift, só que ela não é rápida, que é o uso do bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é importante que você tenha na sua cabeça que ele sim, ele faz esse shift, né? Porque, por exemplo, a gente faz um bicarbonato de sódio que tem um consumo de H+. O pH está alto, né? Tá botando bicarbonato de sódio, o bicarbonato é básico, consome H+. Se consome H+, a concentração dele está baixa. Só que a gente tem que lembrar que não é um paciente que está acidótico, é um paciente que está hipercalêmico. Então o corpo entende, caraca, esse meu corpo está ficando alcalótico. E distúrbio ácido básico eu não posso deixar acontecer. O que eu vou fazer? Pego o H+, que está dentro da minha célula e jogo para fora. Jogo para fora, aí tento igualar o equilíbrio ácido básico não existe mais. Ou pelo menos é um pouquinho mais leve, né? Só que, infelizmente, geralmente na nossa vida, quando a gente resolve um problema, a gente só resolve esse problema para que apareça outro. E é a mesma coisa que acontece nesse caso. A gente resolve o problema do distúrbio ácido básico, só que surge um desequilíbrio elétrico.
Porque o H+ que estava dentro da célula foi para fora. Cria-se um balanço aqui, um equilíbrio, na verdade, uma eletronegatividade relativa dentro das células, que puxa um cátion para dentro. Qual que é o cátion que tem fora para puxar? K+. Então K+ entra. Barreto, por que não entra o sódio? Pô, porque tem a bomba sódio, potássio, ATPase, ele jogando sódio para fora. Então entra é o potássio. Show? Então temos essas duas formas. Joga para fora do corpo, joga para fora, para dentro da célula. E nós temos uma terceira estratégia, que na verdade não altera os níveis séricos de potássio. Barreto, mas por que a gente faz isso então? Eu não falei para você que tem uma estratégia que a gente diminui rápido e outra devagar? E que às vezes a gente quer diminuir rápido? Às vezes o paciente com hipercalemia causa uma instabilidade da membrana miocárdica. E essa instabilidade é preocupante. O paciente pode fazer uma arritmia grave, uma fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, fazer uma morte súbita. Não dá para esperar acontecer isso. Inclusive, eu vou esperar acontecer clinicamente, está instável, está com pressão arterial baixa, eu quero evidenciar rápido, precocemente. Então eu faço um eletrocardiograma e procuro lá na faixa de despolarização, melhor, de repolarização ventricular, uma alteração característica dos níveis séricos de potássio diminuído ou aumentado. Aumentado eu vejo o quê, gente? Onda T, pontiaguda, estreitinho a base. E se tiver potássio sérico baixo, não é aqui a questão, mas só para lembrar, potássio sérico baixo, aí é onda U aumentada, proeminente, enquanto a onda T pode estar um pouquinho mais aplanada. Fechou? Revisão. Então, ó, alternativa, a gente tem o poliestireno sulfonato, diurético de álcool, gluconato de cálcio e o salbutamol. Qual delas não abaixa o nível de potássio no sangue? É o gluconato de cálcio. Na verdade, o gluconato de cálcio ele deve ser feito sempre que a gente suspeita dessa instabilidade, e essa instabilidade ela pode ser vista clinicamente por uma palpitação ou um sinal clínico de arritmia, ou, mais frequentemente nas suas provas, com a presença de uma onda T, uma hipercalemia, uma onda T pontiaguda, alta, com base estreita. O CCQ dessa questão era o gluconato de cálcio estabiliza a membrana miocárdica em casos de hipercalemia. Se você sabe esse CCQ, você acerta muitas questões, porque esse é um CCQ frequente. E é por causa disso que essa questão era uma questão considerada fácil. Higgs, 2019. 2 medicamentos listados abaixo, qual não causa hipercalcemia? Qual que não causa hipercalcemia? Aí a gente tem A, fenobarbital, B, hidroclorotiazida, C, lítio, D, vitamina A. E aí, pessoal? Qual que vocês acham que é a alternativa correta? Ou seja, qual desses remédios aqui não são causadores de hipercalcemia? Só te adiantar, difícil, tá? É questão difícil. Por que que é uma questão difícil? Porque você sabe como é que é o mecanismo de ação relacionado ao cálcio do fenobarbital? Lítio, você sabe? Provavelmente não. Vitamina A, você sabe? Também é capaz de não. Talvez hidrocloro você saiba, tá? Porque hidrocloro impede a reabsorção normal dos níveis de sódio, chega um pouquinho mais de sódio, né, no néfron distal, esse paciente acaba trocando, por exemplo, o sódio com o potássio, e aí, ok, faz um pouquinho de hipocalemia. Mas além disso, se você não consegue realmente reabsorver o sódio, ele acaba tendo que reabsorver outra coisa. E aí o rim opta por absorver outra coisa que seja positiva, cálcio. Então esse é um paciente que tem hidrocloro, que usa hidroclorotiazida, que ele pode fazer sim hipercalcemia. E tá tudo bem a gente entender o mecanismo de ação frente aos distúrbios eletrolíticos com o uso de diuréticos, que é uma coisa comum nas nossas provas. Agora, saber que o lítio, por exemplo, causa hiperparatireoidismo, induzido pelo lítio, e aí o paciente faz hipercalcemia. Saber que a vitamina A, por exemplo, estimula, hiperativa a ação dos osteoclastos, né, aumentando a reabsorção óssea, causando hipercalcemia. Saber que o fenobarbital, por exemplo, ele dificulta a atividade da vitamina D, sabendo que a atividade da vitamina D é basicamente a absorção intestinal de cálcio, e, portanto, o fenobarbital causa hipocalcemia. Você sabe disso. A questão não é nem que se você sabe, que provavelmente você não sabe. Porque não é só você, é você, eu e qualquer pessoa que estuda para residência. Sabe por quê? Porque o CCQ, que é o necessário para você acertar a alternativa, que é a letra A, porque é a única medicação aí que não causa hipercalcemia. O CCQ é o fenobarbital não causa hipercalcemia. Se isso é verdade, esse CCQ era o que você precisava saber para acertar,
que isso é difícil, se em tese é um CCQ simples? Porque é raro. Essa questão aqui, as questões difíceis, pessoal, elas podem ser difíceis por vários motivos. Ela pode ser uma questão mal escrita, ela pode ser uma questão que cobra um conceito que nunca é cobrado, rodapé de livro. E nesse caso aqui é um tipo de conceito que nunca é cobrado. Você não vai ver isso em outras questões. Ah, Barreto, como é que você tem certeza que você não vai ver isso em outras questões? Não tenho certeza. O que eu tenho é certeza da chance disso aparecer em outro lugar. Ah, mas vale a pena, Barreto, vou estudar porque vai que cai. Tá, mas vai que cai, pode cair tudo. Aí você vai gastar teu tempo estudando uma parada que tem pouca chance de cair, quando você pode estudar um negócio que tem muita chance de cair. Isso aqui é definição de custo de oportunidade. E o custo de oportunidade é uma das piores coisas que pode acontecer com você no seu ano de preparação. Por isso, inclusive, que você precisa direcionar. Você direciona o seu estudo para aquilo que mais cai com mais frequência. As aulas da JJ, por exemplo, são mais curtas. Por que são mais curtas? Tem menos conteúdo? Não, é porque a gente quer deixar claro o que é mais importante, o que cai mais. E o fenobarbital, não sendo causa de hipercalcemia, não cai. Portanto, gente, tudo bem, já entenderam essa questão, mas o mais importante aqui é entender metodologia de estudos. Questão Dan Higgs de 2018. Das causas abaixo, qual a mais comum de hipopotassemia? A gente falou sobre o tratamento da hipercalemia e agora uma questão que pergunta sobre a causa, a etiologia da hipocalemia. E de novo, causas de hipo e hipercalemia também são CCQs que são frequentes quando a gente compara com o tratamento. Não é tão relevante assim, mas sim é uma parte importante desse tema. E essa questão, ela é uma questão complicadinha, porque olha só as alternativas. A, hiperaldosteronismo primário. B, hiperaldo secundário. C, síndrome de Gitelman. D, diarreia infecciosa. E E, uso de anti-inflamatório. Vamos lá. Você sabe qual que é a causa mais comum? Talvez você saiba. Por quê? Como que a gente perde potássio, né, do nosso corpo? Na verdade, não é do nosso corpo, é do nosso meio intravascular. A gente pode, parar de comer. É comum, Barreto? Não. Frequentíssimo. Frequentíssimo. A nossa capacidade, geralmente a nossa dieta tem muito mais potássio que a gente precisa. E o rim consegue parar de excretar potássio, ele consegue começar a reabsorver bem mais. Então é muito difícil esse desbalanço ficar negativo. Tá bom. Então como é que pode acontecer? Pô, pode ser por uma perda, por exemplo, não de potássio para fora do corpo, mas para fora do intestino, né? Ou melhor, para fora do intravascular, para dentro das células. Um shift intravascular. Inclusive é uma das formas de você tratar a hipercalemia, fazer esse shift. Ou você pode literalmente perder potássio do corpo, seja pelo trato gastrointestinal, seja pelo trato urinário. É basicamente o mesmo caminho do tratamento da hipercalemia. Só que é claro, estou falando de doenças. Então, geralmente, é claro que tem também uma iatrogenia, é importante, mas tem doenças. As causas mais comuns são aquelas que a gente perde potássio do corpo. Perde potássio do corpo por onde? Trato gastrointestinal, principalmente, e rim. No rim, perde por onde? Uso de diuréticos é o mais comum, galera. Quais diuréticos, Barreto? Todos que não são poupadores de potássio. Qual que é o diurético poupador de potássio? Espironolactona. Se não for espironolactona, todos fazem. Decora assim. Tá, mas tem algum que faz mais? Tem, claro. Tanto que o tratamento da hipercalemia é com diurético de alça e não diurético tiazídico, furosemida e não com hidroclorotiazida. Tudo bem. Então, diurético eu já sei que é comum que aconteça. E o trato gastrointestinal também acontece bastante, tanto por perda superior quanto inferior. Antes do piloro e depois do piloro. Antes do piloro por quê? O cara vomita H+. Perde volume também. Se perde um monte de H+, fica alcalótico, a gente já sabe que faz alcalose, está intimamente ligado com uma hipocalemia. Tanto por causa dessa troca de H+ e potássio entre as células e o meio intravascular, também porque quando chega lá no túbulo distal, quando a gente tem um néfron distal com a ação da aldosterona, que está em alta porque está perdendo volume, essa aldosterona tenta reabsorver sódio, e se reabsorve sódio, gera-se um desequilíbrio elétrico.
Então aquela eletronegatividade relativa no meio intraluminal puxa um cátion. Puxa qual cátion? H+ ou potássio, só que o H+ não tem porque está alcalótico. Puxa o potássio. Potássio sai na urina, excretado. Então você tem hipocalemia por causa disso, uma perda renal, na verdade, ocasionada por uma perda inicialmente gastrointestinal. Agora, o paciente pode estar com diarreia também. Ele não está vomitando, ele está fazendo diarreia. E aí na diarreia você tem um conteúdo, né, a secreção, ela tem uma concentração aumentada, muito mais relevante do que a secreção gástrica, por exemplo, de potássio. Então a própria diarreia você faz com que perca bastante potássio, o paciente faz hipocalemia também. Tá? Isso é o mais comum. E aí, por que eu falei que essa questão é engraçada, é interessante? Porque as alternativas têm lá hiperaldo primário, é uma causa de hipocalemia. Hiperaldo secundário também pode ser uma causa de hipocalemia. Né? Síndrome de Gitelman, o cara faz uma perda urinária, uma perda renal de sódio. Se o sódio chega muito no néfron distal, troca muito com o potássio, perde potássio. Ok, acontece também. Só que, gente, qual que é a causa mais comum? É diarreia. É perda gastrointestinal. E se tivesse aqui diurético, você ficaria na dúvida. Só que não tem. Tem perda gastrointestinal. Então, o mais comum é a letra D. Beleza? É o gabarito para essa alternativa. A letra E, uso de anti-inflamatório. Pô, o anti-inflamatório, na grande maioria das vezes, ou ele faz uma redução, uma vasoconstrição, gerando uma ira pré-renal, ou ele pode fazer uma ira intrínseca também, uma lesão renal aguda intrínseca, por exemplo, um mecanismo de lesão direta, nefrotoxicidade. O cara pode fazer uma nefrite intersticial aguda, e geralmente esses pacientes se apresentam com hipercalemia, principalmente nessa ira pré-renal. Tá? Não é comum que tenha hipocalemia. CCQ dessa questão é: as perdas gastrointestinais são as causas mais comuns de hipocalemia, junto do uso de diuréticos. Higgs 2018, olha aí, se repetindo os anos. O distúrbio eletrolítico mais comumente encontrado na prática clínica é... Sabe qual que é o parecido dessa questão com a questão anterior? É que a anterior, se a gente olha as alternativas, né, na verdade, você só precisa saber uma coisa para acertar, que diarreia infecciosa é a principal causa. Só que você fica na dúvida, porque as outras coisas você nunca ouviu falar direito. Você não sabe se hiperaldo primário ou secundário é mais comum, é muito comum, é pouco. Você não sabe se Gitelman é raro. Gitelman é raro, mas você não sabe isso. Então você fica naquela dúvida. Caraca, será que o que eu sei é suficiente? É difícil. Por isso que você precisa ter essa clareza do que é o CCQ. Por isso você precisa entender o que mais cai. E isso aqui é o que mais cai. Sabendo isso, se você sabe isso e chega uma questão que com essa informação você consegue saber a alternativa, esquece as outras. Esquece as outras. E essa nova questão, né, do distúrbio eletrolítico mais comum encontrado na prática clínica, não é diferente. Qual que é o distúrbio eletrolítico mais encontrado na clínica? A, hipercalemia, B, hipocalemia, C, hipercalcemia, D, hipernatremia ou E, hiponatremia. Se você já trabalhou numa enfermaria, se você já trabalhou num CTI, ou até mesmo num ambiente de ambulatório, num paciente que tem, né, num perfil de paciente que tenha bastante distúrbio hidroeletrolítico, você provavelmente sabe responder que a alternativa correta é a letra E, hiponatremia. A hiponatremia é sim, de fato, o distúrbio mais comum na prática clínica, inclusive mais comum um paciente, sei lá, que está internado e convulsiona. Qualquer tipo de paciente, geralmente a resposta é hiponatremia. E o que você pode ficar de dica para tentar se lembrar disso é que, gente, vamos pensar aqui, causas de distúrbio do potássio, do cálcio e do sódio, qual que é o mais difícil? De eu te ensinar? Sódio. É tão difícil que a gente categoriza. Primeiro você vai ver se é hiperosmolar, ou seja, está associado à hiperglicemia. Depois você vai ver se é isoosmolar, se o paciente tem hiperproteinemia ou hiperlipidemia. Se não for, aí você pensa em hipoosmolar. Barreto, então é hiponatremia e hipoosmolar. Já sei quais são as causas. Não sabe. Porque o paciente pode estar hipervolêmico, paciente com ICC e cirrose. O paciente pode estar euvolêmico, por exemplo, com CIAD ou hipotireoidismo. Ou você pode ter um paciente hipovolêmico, aquele paciente que está, sei lá, vomitando. Ou ele tem uma síndrome cerebral perdedora de sal, que inclusive confunde com CIAD bastante. E aí como é que você diferencia? Cara, a síndrome cerebral tem pouca volemia, no CIAD não tem, é euvolêmico. É muito complexo, tem várias doenças que cursam com alteração do sódio. Hiponatremia. Então,
é o mais comum e, de fato, é realmente o gabarito para essa alternativa, sendo o CCQ, a hiponatremia é o distúrbio eletrolítico mais comum na prática clínica. Questão da Higgs, também de 2018. Considerando o estado de hiperosmolaridade plasmática, analise as assertivas abaixo. A febre é um achado comum. 2. Os pacientes apresentam anion gap muito aumentado. 3. Cerca de 25% dos pacientes apresentam crises convulsivas. E 4. A hiponatremia é fator precipitante de convulsões e coma. E aí, pessoal, quais são as corretas? As alternativas têm letra A, apenas 1 e 2, letra B, apenas 1 e 3, letra C, apenas 2 e 4, D, apenas 2, 3 e 4, ou E, todas as alternativas, 1, 2, 3 e 4. Deixa eu te lembrar aqui quais são essas assertivas, porque realmente essa é uma questão difícil. 1. A febre é um achado comum em pacientes que têm hiperosmolaridade plasmática. Os pacientes apresentam, no caso de hiperosmolaridade plasmática, um anion gap muito aumentado. 3. Cerca de 25% dos pacientes apresentam crises convulsivas. Ou 4. A hiponatremia é fator precipitante de convulsões e coma. Vamos lá. Essa questão é uma questão também considerada difícil. E quando eu falo questão difícil, eu te falei, pode ser por causa de uma questão mal escrita, ou é um CCQ raro, que nunca cai. Nesse caso aqui é uma questão que foi super mal escrita. Dá pano pra manga pra discussão aqui. Você fica na dúvida, você não sabe direito o que a banca está querendo dizer. Essa é uma questão que confunde. Não confunde só você, confunde qualquer um que vai fazer essa questão. O especialista do especialista, da subespecialidade, ele tem dúvida. O especialista em hiperosmolaridade, por exemplo, ele vê isso aqui, ele não sabe se responder. Ele erra. E aí você me pergunta, mas por que as questões difíceis elas não são tão importantes? Cara, não é questão difícil que vai me diferenciar do meu concorrente? Porque o meu concorrente, as fáceis, todo mundo acerta. A difícil é que, realmente eu preciso acertar para me diferenciar. Meio certo. Meio certo porque todo mundo acerta a questão fácil e média. A difícil ninguém acerta. Tá certo, isso, correto. Só que para você se diferenciar, não é acertando as questões difíceis que você se diferencia. É errando cada vez menos questões fáceis e médias. Porque eu não estou falando de uma competição de surf. Não é o Medina competindo com, sei lá, um outro cara aí de surf que eu não lembro o nome. Porque quando é isso, uma competição de surf, quando o cara manda um aéreo, ele ganha muito ponto. Então ele faz uma manobra mais difícil, ele ganha mais ponto, por causa disso ele tem mais chance de ganhar, porque por causa disso ele faz a manobra difícil. Agora aqui na residência, a manobra difícil, a questão difícil, ela te dá 1 ponto. E a questão fácil te dá 1. Para acertar a questão difícil, você precisa estudar muito. Enquanto a questão fácil, você estuda um pouquinho. Você estuda os CCQs Pareto, que estão aqui, na JJ. O que você acha que é mais produtivo? O que você acha que é mais efetivo? Como que você acha que o seu tempo é mais produtivo? Você estuda menos, no mesmo tempo você aprende mais, você consegue mais questões. Questões fáceis e médias. Por isso que esse tipo de questão aqui, cara, eu vou explicar para você, eu vou te falar, mas eu quero que entre por um lado e saia do outro. Porque o que é mais importante aqui é metodologia de estudos. Então vamos para ela. 1. A febre é um achado comum. De fato, na hiperosmolaridade plasmática, você pode ter uma desregulação do centro que regula lá no hipotálamo a nossa temperatura e o paciente faz febre. Número 2. Os pacientes apresentam um anion gap muito aumentado. Não necessariamente. Porque quando que a gente tem acidose metabólica com anion gap aumentado? 5. Rabdomiólise, uremia, acidose lática, cetoacidose diabética ou alcoólica e intoxicações. No caso das intoxicações, por exemplo, a gente pode ter uma hiperosmolaridade com um anion gap aumentado. Mas pode ser que haja um paciente com hiperosmolaridade por hiperglicemia, mas que não desenvolveu cetoacidose. Ele não tem acidose. Ele tem só hiperglicemia, ele tem hiperosmolaridade. Então não tem como ele ter um anion gap aumentado. Então 2 é errado. 3. Cerca de 25% dos pacientes apresentam crises convulsivas. Realmente, o paciente com hiperosmolaridade pode se desenvolver sim com uma crise convulsiva. A questão é, esse percentual está certo, 25%? Difícil encontrar uma referência bibliográfica, ou várias referências bibliográficas que afirmem exatamente esse percentual. Na medicina, um nível tão específico assim de percentual não costuma ser verdade. Na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. Na verdade, nem
Não, na medicina como no amor, nem nunca nem sempre. É exatamente isso. Em la médecine comme l'amour, ne jamais ni toujours. Nem nunca nem sempre, exatamente. Então não dá para ser tão assertivo assim na medicina, mas como a afirmativa estava certa em parte, pelo menos na fisiopatologia, a banca considerou essa assertiva como correta. E 4. Assertiva 4, a hiponatremia é fator precipitante de convulsões e coma. Tá. Na hiponatremia até existe, né, convulsões e coma. É uma complicação conhecida, uma preocupação conhecida de fato. Só que essa correlação hiperosmolaridade com hiponatremia não é exatamente o que precipita a convulsão e coma. Para que você tenha convulsão, que você tenha uma complicação grave da hiponatremia, o paciente precisa ter uma hiponatremia que é aguda, menos de 48 horas, e grave, muito grave mesmo. Menos de 115, menos de 110 mEq por litro de sódio. Então, essa relação, né, hiperosmolaridade com hiponatremia não necessariamente gera convulsão e coma. Eu, sinceramente, acho essa assertiva muito ruim, muito mal escrita. Você tem que fazer um pensamento completamente fora da realidade, do comum, para que você consiga entender por que a banca interpretou essa assertiva aqui como errada. Por isso, gente, não gastem tempo com esse tipo de alternativa, tá? Não gastem tempo com esse tipo de questão que é considerada difícil, principalmente essas mal escritas. Porque, como eu te disse, todo mundo erra. Para que você consiga a sua vaga lá, consiga escolher realmente a sua residência, você não precisa acertar o que ninguém acerta. O que você não pode fazer é errar o que todo mundo acerta. Só para finalizar, a alternativa é letra B, portanto, as certas são 1 e 3. No episódio de hoje você aprendeu 1. O gluconato de cálcio estabiliza a membrana miocárdica em casos de hipercalemia. 2. O fenobarbital não causa hipercalcemia, apesar de, na realidade, isso não ser um CCQ tão importante, ser um CCQ de uma questão difícil. 3. As perdas gastrointestinais são as causas mais comuns de hipocalemia, junto com o uso de diuréticos. E 4. A hiponatremia é o distúrbio hidroeletrolítico mais comum na prática clínica. Pessoal, esse foi o nosso Qual é o Pareto em distúrbios hidroeletrolíticos na prova da ANRIGS. Por favor, prestem atenção nas questões fáceis e não gastem tanta energia assim nas questões difíceis. Elas não vão decidir o resultado final na sua prova. Na verdade, o que elas vão definir é se ao longo da sua preparação você faz uma preparação profissional, no estilo JJ Mentoria, ou não profissional, no estilo da preparação tradicional. Até a próxima.